Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje, do livro Os Perigos da Interpretação Bíblica, de J. Carson, da editora Vida Nova. Um livro muito interessante que traz aqui uma abordagem em relação a muitos erros que, quando muito repetidos, acabam que se tornam verdades defendidas em vários púlpitos. Então fique conosco. Depois da vinheta é sobre este interessante livro que estaremos conversando. Quantas vezes nós não ouvimos palavras no sentido de que a Bíblia tem passagens difíceis? E é verdade. Tem versículo que pastor Ciclano entende assim, mas eu ouvi pastor Beltrano aplicando ele de uma forma totalmente diferente. Não, para os batistas, a interpretação de batismo com o Espírito Santo é um. A interpretação de batismo com o Espírito Santo para os pentecostais é outra. Quantas são as passagens que têm diferentes interpretações e até passagens que você vai acabar se surpreendendo, porque nesta abordagem que o J. Carson faz, ele traz a questão de que às vezes uma mentira, um erro dito várias vezes, ele acaba ficando sedimentado e difícil até de ser confrontado em relação a tamanha convicção de que alguns que trazem este entendimento, eles levam consigo como verdade bíblica. Então, nós temos aqui uma importante ferramenta que foi fruto de palestras lá no ano de 1983. J. Carson ele coletou o conteúdo destas palestras que foram realizadas tratando de assuntos pertinentes à interpretação bíblica, e ele trouxe esse apanhado de conhecimentos que foram levados ali nessas palestras, realizadas ali, uma chamada Conferência da Primavera em Oregon, Estados Unidos. E esse livro, ele fez uma compilação destes assuntos tratados na referida palestra. Então aqui nós temos um livro que tem por volta de 150 páginas que são folhas brancas, não são folhas amarelas, que permitem uma melhor leitura, né? A capa ela é brochura, mas antes peço licença para convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal. Vai lá, vai agora, espero aqui, não custa nada, todos os conteúdos que nós trazemos no canal Conhecer Jesus, eles são gratuitos. Nós não cobramos nada para estar divulgando. Nós entendemos que Deus ele deseja trabalhar desta forma conosco aqui, com bastante conteúdo de indicação de literatura relevante para a edificação da Igreja de Cristo. Então, divulgue, ajude a compartilhar boa literatura. Nosso país está precisando, nós aqui. Eu, outro dia, estava assistindo o pastor Vitor Fontana comentando de que nós somos aqui, o país é uma fábrica de proliferadores de heresias. Então nós temos que tomar cuidado em relação a como nós temos tratado as passagens bíblicas. Nós temos aqui, na contracapa,
J. Carson ele traz: muitas vezes, ao buscar o sentido dos textos bíblicos, intérpretes lançam mão de soluções hermenêuticas atraentes, supostamente requintadas e verossímeis, mas que no final se revelam solapadas por falácias ou sofismas, que constituem perigosas armadilhas no caminho que conduz à correta compreensão do texto, podendo causar o desastre hermenêutico. Tais armadilhas são denunciadas e desarmadas com perícia e segurança pelo autor. São armadilhas vocabulares, gramaticais, lógicas, históricas e de pressupostos que, se conhecidas e evitadas, permitem que o trabalho de interpretação seja realizado com muito mais qualidade e bem menos riscos. E o que Donald Carson, ele é PhD em Novo Testamento pela Universidade de Cambridge e professor de Novo Testamento, conferencista internacional e autor de dezenas de obras teológicas sofisticadas de refinada erudição. Ele é autor dessa coleção aqui, de alguns livros aqui. Ele organiza esses comentários bíblicos, comentários exegéticos. Nós temos aqui, interessante, a palavra dele, que ele faz lembrança do versículo de Paulo, que diz que procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade. Que são palavras de Russell Shedd no prefácio à edição em português. Nós temos as palavras de Carson no sentido da importância que devemos dar à melhor interpretação possível do trecho bíblico que nós temos que realizar. Aqui, não podemos aceitar facilmente uma complacência semelhante na interpretação das Escrituras. Estamos lidando com os pensamentos de Deus. Somos obrigados a nos esforçar ao máximo para entendê-los verdadeiramente e explicá-los com clareza. Porque uma interpretação crítica das Escrituras é aquela que possui justificação adequada, lexical, gramatical, cultural, teológica, histórica, geográfica ou de qualquer outro tipo. Em outras palavras, exegese crítica neste sentido é aquela que dá boas razões para as escolhas que faz e as posições que adota. Que nós temos uma verdade que ele traz. É fácil demais aplicarmos ao texto bíblico as interpretações tradicionais que recebemos de terceiros. Então podemos involuntariamente transferir a autoridade das Escrituras para nossas interpretações tradicionais, investindo-as de um falso e até idólatra grau de certeza. Como as tradições são remodeladas à medida que são ultrapassadas, depois de algum tempo poderemos estar afastados da palavra de Deus, mas ainda assim insistindo em que todas as nossas opiniões teológicas são bíblicas e, portanto, verdadeiras. Quando isso acontece, se estudarmos a Bíblia de uma forma que não seja crítica, é mais do que provável que iremos simplesmente reforçar nossos erros. E bem, devemos fazer tudo o que pudermos para ouvi-la novamente e utilizar os melhores recursos que se encontram à nossa disposição. E é interessante trazer aqui como exemplo de anacronismo semântico que ele utiliza na descrição. O problema apresenta um aspecto quando acrescentamos também uma mudança de língua. A palavra dinamite, ela deriva etimologicamente de dunamis, poder ou mesmo milagre. Não sei quantas vezes já ouvi pregadores apresentando a seguinte versão de Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Geralmente fazendo um afetado gesto com a cabeça, como se algo profundo ou até esotérico tivesse sido proferido. Isso não é somente uma repetição da velha falácia do radical, é algo pior. É uma reivindicação de um tipo de etimologia reversa, uma falácia do radical combinada com o anacronismo. Aqui, a dinamite explode e arrasa as coisas, fende rochas, abre buracos, destrói o que está ao seu redor.
poder de Deus a que Paulo se refere é sempre identificado como o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. Por exemplo, Efésios 1, 18 e 20. Ao operar em nós, seu objetivo é para a salvação, Romanos 1,16, visando a plenitude e a perfeição implícitas na consumação da nossa salvação. Aí aqui ele traz, durante toda a obra, vários exemplos. E tem aqui, a questão das falsas pressuposições sobre significados técnicos. Ele traz, em muitas discussões teológicas conservadoras, a santificação é a purificação progressiva do cristão, o processo pelo qual ele se torna cada vez mais santo depois de uma justificação instantânea, posicional ou forense. Mas os eruditos paulinos são unânimes em afirmar que, embora o termo santificação possa ter esse valor, às vezes ele se refere à separação inicial de um indivíduo por Deus em sua conversão. Assim, Paulo pode dirigir sua primeira epístola aos Coríntios, aquela igreja singularmente não santa, aos que foram santificados em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 2. Vamos trazer aqui também agora o conteúdo do livro no que se refere ao seu sumário. Ele traz lista de abreviaturas, prefácio da edição em português, aí vem a introdução, falácias vocabulárias, falácias gramaticais, falácias lógicas, falácias históricas e de pressupostos, reflexões finais, aí vem aqui índice de assuntos, de autores e de passagens bíblicas. É um livro muito interessante que eu tenho aqui bastante observações, anotações. Interessante passagem que ele traz aqui, a questão do amor tratado por Jesus ali com Pedro em relação ao agapau e ao filéu. Muito interessante, muito esclarecedora a abordagem que ele traz. Ele traz aqui questões sobre o conflito com o contexto, significado do auristo, traz muito ensinamento que verdadeiramente vai ser uma ferramenta útil na sua interpretação bíblica, uma interpretação crítica, uma interpretação que venha a trazer edificação, primeiramente para você e também para os seus ouvintes. Uma instrução e iluminação do Espírito Santo, é claro. Então, para aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, faço novamente o convite. Faça lá sua inscrição, deixa seu like, faça seu comentário e compartilhe. Amém? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém.